Eu não sei o que representa para você o novo, mas eu queria olhar à luz da palavra de Deus alguns conselhos que podem nos ajudar a enfrentar o novo que acontece na vida de todos nós, de alguma maneira. Primeiro exemplo da palavra de Deus que eu queria compartilhar com você se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 4, e começa com Moisés. A palavra de Deus diz assim: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. É interessante perceber que, de certa maneira, o novo nos atrai, e foi isso que aconteceu com Moisés. Deixa eu explicar um pouquinho como é que funcionava pastorear ovelhas naquele tempo. Não se fazia piquetes no pasto, na verdade não tinha um pasto fechado. O pastor de ovelhas procurava nos campos, nos lugares onde havia pasto, e ele conduzia o rebanho até lá. E então Moisés levou o rebanho num lugar que havia pasto. E qual era o trabalho do pastor? Ficar sentado, procurava uma sombra lá e tal, ficava sentado esperando a ovelha comer. Quando chegava no final do dia, levava de novo as ovelhas para lá, e ele passava o dia fazendo isso. E provavelmente aconteceu algo extraordinário. Ele começou a ver pegar fogo num arbusto. Só que esse arbusto deveria ser pequenino, e o fogo, não é, quando pega em arbusto seco, logo ele se consome, o arbusto se consome. Aqueles galinhos finos, não é, são consumidos pelo fogo. E provavelmente Moisés ficou olhando para aquilo e dizia: mas não acaba esse fogo? Esse arbusto não se consome? O que está acontecendo aí? E ele então se levanta para ver, porque Deus tinha uma mensagem para Moisés. A mensagem tinha a ver com a vida de Moisés, mas ele não estava entendendo naquela hora, como às vezes a gente não entende quando Deus fala conosco. Moisés tinha sido consumido pela indignação de ver os maus tratos na vida do seu povo que era escravo. E consumido pela indignação, ele matou um homem, teve que fugir, e 40 anos ele ficou pastoreando as ovelhas do seu sogro. Aquele que era príncipe lá no Egito, se torna agora um exilado, não é, naquela terra, consumido pela sua ira, pela sua indignação. E de repente Deus diz assim: eu quero fazer algo novo na tua vida, onde eu vou fazer arder a minha glória em você, e você não vai se consumir como foi consumido pela indignação. E vou mandar você de volta para o Egito, agora para completar uma obra que você começou errado, para fazer algo melhor do que você poderia imaginar. E é interessante que Moisés ficou curioso para ver aquilo que estava acontecendo. E nós somos curiosos por natureza, e adoramos fazer as nossas descobertas das realidades novas. Porém, nem sempre nós estamos dispostos a nos comprometer com aquilo que descobrimos, e muito menos ainda pagar os preços que nos são exigidos por sermos aqueles que vão inaugurar um novo tempo. E foi justamente por isso que Moisés, quando ouviu o chamado de Deus, e a gente vai lendo o texto, no restante do capítulo vai haver esse diálogo de Deus com Moisés, e esse chamado, e Moisés vai entrar em pânico. Ele vai dizer: não, Senhor, não quero, não é comigo, eu fico feliz que o Senhor vai tirar o povo de lá, mas não sou eu, encontra outro, não tem nada a ver comigo.
Moisés foi atraído pela glória, mas não estava disposto a pagar os preços de viver debaixo da glória de Deus. Ele estava disposto a continuar adorando a Deus contemplativamente, mas não a fazer as entregas da descoberta da fé, e por isso ele tremeu e temeu. Muitos de nós tememos quando as exigências que o novo faz chegam para nós, porque o novo sempre pedirá de nós superação e crescimento. E essa é a primeira lição que eu queria deixar. Se você vai adentrar um novo tempo, você vai ter que pagar um preço, você vai ter que crescer, você vai ter que se superar, porque não tem como adentrar a bênção do novo tempo sem crescimento e sem superação. Se a gente não entender isso, que superação e crescimento tem preço, e que algumas vezes geram dores na nossa vida, a gente vai parar diante dos desafios. E tem sido esse o temor e esta falta de ousadia que muitas vezes tem nos impedido de realizar o projeto de Deus e construir o novo que o projeto de Deus tem para nós.